Oi, pessoal, boa noite. Agora iniciaremos a apresentação da mostra final da disciplina de Medicina e Arte 2020.5 do Grupo 3, composto por Débora, Genilson, João Guilherme, Rafael Alexandre e Rayane. Esperamos que aproveitem o passeio. Para iniciar, espero que vocês estejam bem acomodados, porque realizaremos uma viagem que, inclusive, é a única que conseguimos fazer durante uma pandemia, mas é uma viagem um tanto quanto longa. Para ser mais precisa, são exatos 9.241 quilômetros de distância de Natal. Nós vamos visitar a Rússia, mas não é para qualquer lugar da Rússia. Nós vamos diretamente para São Petersburgo. É uma cidade ao norte da capital Moscou. Não sei se todos recordam, mas foi nela que em 2018 o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo. Mas vamos falar de coisa boa, na verdade? São Petersburgo é uma cidade portuária e conhecida como Centro Cultural da Rússia, com palácios, teatros e, claro, também é nela que se encontra o Museu Hermitage, que pode ser pouco conhecido por nós, mas é considerado um dos maiores e melhores do mundo, com um acervo que possui cerca de 3 milhões de peças, entre esculturas, pinturas, objetos decorativos, joias e ouro, de praticamente todas as culturas e épocas, da pré-história até o século XX, e sua coleção de arte é comparável à do Louvre. O museu foi construído no século XVIII pela imperatriz Catarina. De lá para cá, passou pela Segunda Guerra e pelo regime da União Soviética. Além das obras, o próprio museu tem uma grande importância histórica, e um dos seus edifícios, o Palácio de Inverno, foi uma antiga residência dos czares. Mas não apenas em quantidade se destaca o museu, mas também em qualidade. Nele há obras de vários artistas renomados, como por exemplo Van Gogh, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Picasso, Rembrandt e Monet. Então, acho que já sabemos o suficiente sobre o museu que estamos visitando. Agora é hora de conhecermos um pouco sobre algumas das obras presentes em seu acervo, com interpretação voltada para a saúde e a medicina. Bom passeio! A primeira obra que iremos analisar é chamada A Sagrada Família com Anjos, pintada em 1645, numa fase de transição da carreira do seu pintor, Rembrandt, considerado um dos maiores nomes da história da arte europeia e o mais importante da história holandesa. Rembrandt ele pintou usando basicamente três temas distintos: as pinturas sacras, os autorretratos e também os retratos de grupo. Nessa obra, o autor ele retrata a Sagrada Família Bíblica, Jesus, Maria e José, como uma família típica de Amsterdã nos seus dias. No primeiro plano, percebemos Jesus que está dormindo no mesmo estilo de berço de Vimy, que pode ser visto também em outras pinturas de época de mães com bebês. Muitos artistas famosos dos períodos renascentista e barroco criaram cenas bíblicas estilizadas a partir de suas próprias épocas, como nesse caso. A obra ela apresenta uma contradição, porque se por um lado ela representa um momento cotidiano, intimidade familiar e doméstica, do outro ela não falha em mostrar o aspecto da divindade e da santidade, já que quem está dormindo não é apenas um bebê, mas sim Deus que se encarnou num corpo humano. E também não representa apenas uma mãe, mas sim a Virgem Maria que concebeu do Espírito Santo. Além também de São José, o pai terreno de Cristo, e não apenas um carpinteiro trabalhando na sua casa à noite. Aproximando um pouco mais a parte inferior da pintura, podemos contemplar mais alguns aspectos importantes da obra. Aqui percebemos o menino Jesus dormindo, seu rosto é sereno, e a sua mãe que se inclina sobre ele. Ela ergue o olhar da sua leitura e começa a olhar para o seu filho. Ela ajeita aqui essa capa que protege da luz do fogo e também fica constatando se está tudo bem com ele. A mãe, ela embala a criança e nesse momento em particular não há nada mais importante para ela. Então, toda a obra ela traz essa atmosfera de paz e tranquilidade e representa bem o aspecto do carinho, do cuidado, da ternura e do afeto através dos movimentos da sua mãe com relação ao seu filho. Vamos agora observar mais uma parte da obra. Aqui nós podemos perceber uma das três fontes de luz da pintura, junto dos anjos e desse brilho celestial que vem do céu, que reforçam o aspecto religioso da pintura. E aqui desse lado São José trabalhando, que também reforça a questão da dinâmica familiar, da dinâmica cotidiana dessa obra. Até agora ok, mas qual será que é a relação dessa obra com a medicina?
É possível estabelecer uma ligação dessa pintura com a relação médico-paciente, o processo saúde-doença e o cuidado em saúde, envolvendo o componente familiar nessa dinâmica. É dentro da família que se constituem o indivíduo e o cidadão, por meio das ações cotidianas de cuidar, prover, proteger, acolher, transmitir normas e valores. Nela se conjugam crenças, conhecimentos e práticas. Inúmeros comportamentos são adotados, introduzidos e fiscalizados. Assim, a família deve ser vista como parte responsável pela saúde dos seus membros, necessitando ser ouvida, valorizada e estimulada a participar em todo o processo de cuidar e curar, pois ela tem grande impacto na produção de saúde. O envolvimento da família vai desde prestar apoio e carinho no momento difícil, até ajudar a cumprir o tratamento, por exemplo. Na prática médica, é necessário resgatar o olhar sobre os indivíduos, suas famílias e seus contextos de vida, identificando como as famílias existem, quem são, como são compostas, como funcionam, que papéis desempenham, para assim co-construir o cuidado das famílias, reconhecendo-as e respeitando sua autonomia, colocando-as no centro de todas as decisões de cuidados em saúde. Família e paciente devem ser informados, por exemplo, sobre as diferentes possibilidades de tratamento e cura, as reais condições de saúde do paciente e, a partir disso, passam a ser conscientizados sobre cada procedimento adotado no hospital. Muitas vezes, os familiares se inteiram tanto do assunto que acabam sendo uma extensão dos cuidados médicos fora do ambiente hospitalar. Uma outra pintura presente nesse mesmo museu que também tem relação com os assuntos abordados é a obra Madonna Lita, pintada em 1490. Sua origem é controversa. Alguns investigadores atribuem sua autoria ao Leonardo da Vinci. Entretanto, de acordo com a técnica empregada na sua pintura, acredita-se que ela foi feita por um dos seus seguidores, discípulos, um dos seus estagiários. Então fica aí o questionamento. Essa é mais uma imagem que retrata a Virgem Maria e o seu filho Jesus. Nela, é possível observar o olhar fixo do menino para o espectador. Também vale a pena ressaltar o olhar de ternura e de carinho da mãe para o seu filho, um olhar de serenidade e de satisfação em poder acolher, em poder cuidar do seu filho, realizando o ato da amamentação. Assim, é possível relacionar a obra com o conceito de cuidado em saúde na prática médica. O cuidado em saúde é o tratar, o respeitar, o acolher, o atender o ser humano na sua fragilidade e no seu sofrimento. É uma ação integral, fruto da relação entre os envolvidos, de forma digna e respeitosa, com qualidade e vínculo. É uma atitude interativa e também é uma dimensão da integralidade em saúde, que deve permear sempre as práticas médicas. Que nós, enquanto médicos, possamos olhar para os nossos pacientes da mesma forma que a Virgem Maria olha para o seu filho, com um olhar de carinho, de amor e ternura. A obra seguinte é do pintor holandês Jan Victors e se chama Um Curandeiro Itinerante. Essa obra retrata a realidade de uma época em que a medicina e a ciência estavam se desenvolvendo. Havia uma grande recorrência da população a procedimentos de cura, fossem elas de natureza tradicional, mística ou religiosa. É interessante observar as feições das pessoas pintadas que observam fixamente a dor do Senhor ali representado e a possível cura ou diminuição da enfermidade feita pelo curandeiro. Também notamos pessoas que possivelmente esperam sua vez de receber tais procedimentos, e outras, como o Senhor que aponta o dedo, na esperança e na crença do livramento dos problemas de saúde enfrentados. Podemos abarcar nessa pintura a saúde relacionada à atenção básica ou primária, que pode ser imaginada ao se olhar atentamente à imagem e perceber que as pessoas ali presentes pertencem àquela localidade, e o médico, retratado como curandeiro, atende às necessidades de saúde primária da população. Essa obra de arte nos evidencia a importância de uma medicina preventiva por meio da saúde básica, e o cuidado e atenção que o médico e profissionais de saúde devem ter com seus pacientes, buscando uma medicina mais humanizada possível. A próxima obra escolhida se chama Davi,
e Jonatas, do pintor holandês Rembrandt. A pintura retrata a seguinte passagem bíblica: beijaram-se mutuamente, chorando, e Davi estava ainda mais comovido do que o seu amigo. A partir disso podemos supor quem é quem, não é? Pois bem, Jonatas havia alertado o amigo de que seu próprio pai, o rei Saul, desejava matá-lo. Naquele momento, os dois grandes amigos se despediam, na certeza de que a vida de Davi estava em risco. Analisando bem a imagem, parece-me uma cena que revela o contato entre médico e paciente. Podemos ver nela o semblante sóbrio de Jonatas, apesar de triste, e Davi desabando sobre um amigo. Imaginei um doente, preparado para uma batalha, isto é, a cura de sua doença, assim como Davi está preparado para uma luta com a espada que carrega. E ele abraça seu médico, que acabara de dar-lhe o diagnóstico de sua doença. Parece-me que a arte de dar mais notícias seria melhor dominada se a relação médico-paciente fosse mais como a relação destes dois, que a primeira vez em que se encontraram, a alma de Jonatas uniu-se à alma de Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Bem, e se o médico amasse seu paciente como ama a si mesmo? A última obra sobre a qual vamos falar é A Retorno do Filho Pródigo, também pintada por Rembrandt, que retrata a cena final da parábola bíblica do Filho Pródigo, falando assim sobre a prevalência do amor, da bondade e da caridade. No olhar do pai, é possível perceber resignação e bondade, transmitindo o perdão concedido ao filho. Enquanto isso, olhando as pessoas do segundo plano, esses sentimentos são contrastados com a desaprovação que elas transmitem. Enxergo nessa obra uma relação acolhedora de cuidado, tal como deve se estabelecer a relação médico-paciente. Da mesma forma que o pai recebe o filho, embora alguns acreditassem que ele não merecia a recepção, assim também deve o profissional de saúde receber seus pacientes, sem julgamentos, sem legislar sobre quem merece ou não ser tratado, mas sim respeitando a dimensão humana que nos torna passivos de erros e, dessa forma, ministrando o cuidar com caridade, bondade e amor ao próximo. Hoje, com a pandemia do coronavírus, tornou-se comum ver na internet discursos medindo o quanto pessoa X ou Y mereceria ser tratada ou até mesmo sobreviver em caso de contrair o vírus. A mensagem que fica, então, partindo da análise feita, é a de que concordar ou construir por si só esse tipo de discurso não combina com o papel social do médico. É isso, pessoal. Agradecemos pela atenção e esperamos que tenham gostado de fazer esse passeio no museu conosco.